Não dá para chamar a Igreja Católica Romana de primeira igreja, historicamente falando. Porque a primeira igreja é a de Jerusalém. A segunda igreja é a de Antioquia. Então, e entre a primeira igreja e a igreja romana, a igreja em Roma, tem N outras igrejas que vão nascendo. Pastor, a minha dúvida, ela surgiu de umas semanas atrás, que eu estava estudando sobre a história da igreja, e eu vi um vídeo do pastor, né, do senhor mesmo, falando sobre a igreja católica não ser a primeira igreja. Eu acredito exatamente como o senhor, só que surgiu uma dúvida em mim. A igreja católica não é a primeira igreja, surgiu da Antioquia, no Oriente, etc. 380, né, com o Edito de Milão, ela se tornou a religião oficial do Império Romano, e a história a gente conhece, né? Reforma Protestante, depois de 1500 aproximadamente. Enfim, mas se a Igreja Católica ela não é a verdadeira igreja, como nós defendemos aonde está a igreja verdadeira de Cristo Jesus? É porque a Igreja Católica, ela narra a história durante esse período, e nós não acreditamos que ela seja a igreja verdadeira de Cristo Jesus. Aonde estava a verdadeira? Estava no Oriente, na Antioquia? Onde é que estava? Onde é que estavam esses irmãos? Essa é a minha dúvida, viu, pastor? Deus abençoe. Tá ok. Obrigado, meu irmão. Ele pegou uma fala minha e ele, na primeira vez que ele falou, quem quiser volta o vídeo aí, ele falou exatamente o que eu falei. Depois ele falou outras coisas. Por exemplo, eu disse num vídeo anterior, até depois eu vi alguns católicos fazendo react, mas eu realmente não assisti os reacts, porque para mim, não, bom, enfim, se a pessoa quiser falar comigo, me chama e a gente debate. Mas eu dizia no vídeo que a Igreja Católica de Roma, a Igreja Romana, não é a primeira igreja, como alguns advogam. Não é o primeiro centro da igreja. Essa é a minha fala. Depois ele fala assim, a igreja romana não é a igreja verdadeira. Não, eu nunca disse isso. A igreja romana é a igreja verdadeira. Não estou dizendo a igreja católica apostólica romana agora. Estou dizendo a igreja de Roma era a igreja de Cristo, lá a carta aos romanos, tudo mais. É que já passou da hora de pararmos de chamar a igreja de Roma de católica, na minha opinião. Porque, de modo geral, fala-se que católico, quando você fala, o que quer dizer católico? Você vai na escola dominical, o que é católico? É universal. Por definição, se uma igreja é universal, ela não pode ser romana, né? Se uma igreja é universal, não pode ser romana. Além disso, rigorosamente falando, católico é aquilo que segue o todo. Já que a palavra católico é uma fusão. Vamos lá. A palavra católico vem de catá, que significa de acordo com, por exemplo, Evangelion Katá Iohannes. Eu não sou péssimo de grego. Acho que todo mundo sabe que eu não sei grego. Eu sei ler grego, mas não sou bom de grego, não. Mas o prefixo katá significa conforme, de acordo com. Evangelion Katá Iohannes é Evangelho segundo João, conforme os escritos joaninos, né? Então, a palavra católico vem desse prefixo katá, que significa de acordo com, mais a palavra holos, que significa todo. Daí vem, por exemplo, o que é a questão holística, né? Vem de holos, né? Do todo. Então, significa que igreja católica significa a igreja conforme o todo, conforme toda a igreja, tá certo? Em todos os seus, na época, patriarcados. Havia 5 grandes patriarcados cristãos antes do século XI. Do século I até o século XI, se construíram 5 grandes patriarcados. Mas no ano 1054, metade do século XI, né, no início da segunda metade do século XI, a Igreja de Roma decidiu alterar o credo da Igreja. O credo dos quais a maioria de todo esse grupo era signatário, né? Lembra do creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o único Filho Nosso Senhor, não sei o quê. Então, a Igreja de Roma resolveu alterar o credo. E 4 outros patriarcados se recusaram a fazê-lo. Mas a Igreja de Roma decidiu deixar de seguir o todo. Isso é, ela abandonou a fé do restante da igreja e desembarcou da igreja total. Então, eu comecei dizendo o seguinte, já está na hora de parar de chamar a igreja católica de católica, a igreja de Roma de católica, porque no século XI, a igreja católica deixa de seguir o todo da igreja
quando altera o credo, pela tal da polêmica do filioque. Depois dá um Google aí. O que é a polêmica do filioque? Tá? E os 4 outros patriarcados, já que Roma era um dos 5 patriarcados, se recusou, os 4 outros se recusaram, né, a alterar esse credo. Então, a igreja romana, ela deixa de seguir o todo naquele momento. A igreja de Roma só fez parte da fé católica até o ano 1054, enquanto ensinava aquilo que toda a igreja cristã ensinava, que é o que eu estou chamando aqui de credo tradicional da igreja. E assim se enquadrava na definição de catolicismo, tá certo? Bom, dito isso, se essa igreja oferece uma fé conforme se ensina num lugar específico, ela deixa de seguir o todo. Se ela deixa de seguir o todo, ela não é mais católica. Ela mudou o credo que todos os cristãos em toda parte sempre acreditaram. Então, não é mais... Eu estou falando do ponto de vista... Não estou nem teologando, eu estou falando do ponto de vista da lógica. Entendeu? Já não deveríamos mais chamá-los de católicos. Ou seja, em um universo um pouco mais consistente, católicos seguiriam a tradição da igreja e protestantes, na sequência, seguiriam o sola scriptura. Né? É mais ou menos isso. E na vida real, a doutrina católica sempre introduziu inovações. A Igreja Católica só proclamou o dogma da Imaculada Conceição, que diz que Maria foi concebida sem pecado em 1854, a infalibilidade papal em 1870, no âmbito do Concílio Vaticano I ainda, né? E a Assunção de Maria agora em 1950. Esses são apenas alguns exemplos recentes de diversas doutrinas católicas, vou chamar aqui, né, que não fazem parte do depósito da fé, da tradição da igreja. Ou seja, os demais patriarcados não abraçam essas doutrinas, tá certo? Então, é o que eu penso. Então, não dá para chamar a Igreja Católica Romana de primeira igreja, historicamente falando, porque a primeira igreja é a de Jerusalém, a segunda igreja é a de Antioquia. Então, e entre a primeira igreja e a igreja romana, a igreja em Roma, tem N outras igrejas que vão nascendo, a igreja de Alexandria, a igreja de Éfeso, é verdade. Né? Outros patriarcados vão acontecendo, de Cesareia, né? Para que a fé chegasse em Roma. É o que eu digo. Agora, eu não estou falando isso para perseguir católico, desmerecer católico, humilhar católico. Não, isso é uma perspectiva histórica. Quem quiser dar busca aí, ó, nos livros da própria Igreja Católica. Descobre se a Igreja de Roma é a primeira igreja. A única coisa que eu disse eu nem lembro aqui por que eu estava falando isso. Acho que alguém ligou fazendo uma pergunta se a Igreja de Roma era a primeira igreja, e eu disse não. Só que aí só o corte que eu falei dizendo não é que viraliza, e aí vários católicos não gostaram muito da ideia e começaram a fazer reacts. Tá? Pastor Deró, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só lembrar que não foi... os cismas não aconteceram da Igreja Romana. A Igreja Romana fez um cisma em 1054. Ela se separou. É isso. E não as outras se separaram dela. É isso aí.